Pessoal, bom dia para quem estiver assistindo isso pela manhã. Estamos iniciando mais um Radiologando e desta vez com a presença especial de quem, Tâmara? Camila Medeiros, Dr. Dermato. Tâmara está muito feliz hoje porque é um tema que envolve os interesses dela. Mas o interesse... Qual mulher não gosta? Tá sempre linda. Que talvez o interesse não só das mulheres, cada vez mais o interesse dos homens. E a gente vai falar um pouco sobre chip da beleza, né? Tem esse chipzinho mágico, esse comprimidozinho mágico que a pessoa engole lá e fica bonito do dia para a noite, doutora Camila. Sair de sapo para príncipe. Então é um sonho, né, da humanidade ter uma pílula que a gente tome e que resolva todos os problemas da pele, que rejuvenesça, mas a gente ainda não chegou nesse ponto. Na verdade, eu digo que as nossas pílulas da beleza diárias são pequenas atitudes que a gente pode ir tomando todo dia. A principal pílula da beleza, o uso contínuo de protetor solar. A gente tem que entender que 80% do processo de envelhecimento da nossa pele é causado pela exposição à radiação ultravioleta. Então, se a gente tem uma medida muito simples, que é bloquear a ação da radiação ultravioleta na pele, então a gente vai conseguir bloquear 80% do processo de envelhecimento cutâneo. Então, usar protetor solar todo dia, reaplicar, eu sempre digo a todo mundo, é a medida mais importante na prevenção do envelhecimento. A gente vai bloquear, então, 80%, é muito isso, né? E é uma medida acessível, barata, fácil também de usar. Além de usar o protetor solar, o creme em si, né, que a gente passa no rosto, no corpo, medidas que tem ação fotoprotetora, por exemplo, evitar a exposição solar em horários de radiação de índice ultravioleta muito alto, que é entre 9 da manhã e 4 da tarde. Então, isso aí já é uma medida, se a gente evita se expor nessa hora. Usar roupas de manga comprida no horário de maior índice ultravioleta, usar roupas de proteção solar, já tem aqueles tecidos, né, que tem proteção solar, proteção ultravioleta, aquilo realmente funciona, também é uma coisa que ajuda. Usar chapéu, óculos escuros. Sombrinha. Sombrinha também, tem até de sombrinha com tecido ultravioleta, de proteção ultravioleta também. E aqui cabe bem a sombrinha. Eu já fui adepta da sombrinha. Por um projeto de sombrinha no sertão, né? É super necessário. Aquelas luvinhas para dirigir também, tudo isso protege. Então, eu acho que essa é a principal pílula da beleza. Então, a pílula não vai tomar oral, vai ter que passar na pele. E assim... Tem que esperar chegar o trintão de Jota. Tá com 30 anos, Jota? 32. 32. Tem que esperar o trintão de Jota para começar a pensar em ficar mais jovem, tomar essa pílula que se passa na pele. Agora, nos 30, quando começar a utilizar protetor os cuidados solar preventivos. E os cuidados preventivos? Quanto mais cedo, melhor. Se a gente pegar, por exemplo, a população do Japão e da Coreia, que eles têm o hábito, isso é cultural, desde a infância, de usar e reaplicar protetor solar continuamente. E a gente pegar pessoas desses países e comparar, por exemplo, com brasileiros da mesma idade, a pele vai ser muito diferente, porque eles têm um hábito que começa muito cedo. A gente tem muito a tendência de começar a usar quando tem um sinal já de fotodano, uma mancha na pele, começa a se preocupar quando já tem um dano instalado. E a exposição solar é crônica, né, e cumulativa na nossa pele. E eu acho que também ainda tem aquela lenda que eu posso falar de algumas pessoas que já me falaram isso, de usar o protetor solar porque vai pra praia, pro rio, pra piscina. Tem aquela falsa ideia de que só é necessário usar ali. Exato. E não, é no nosso dia a dia, é ao acordar mesmo, lavar o rosto e começar. Né? A gente se expõe muito no dia a dia, entra no carro, sai do carro, vai no centro resolver alguma coisa, tudo isso é exposição solar acumulada, dano ao DNA celular acumulado ao longo da vida toda. E ainda tem a luz também, né, artificial. Exato, a gente tem estudos em andamento, existem, estudando o papel da luz visível como agente de pigmentação de pele. A gente sabe que a luz visível proveniente da radiação solar é infinitas vezes mais potente que a luz visível de fontes artificiais, mas a gente se questiona qual será o papel dessas lâmpadas, das telas, na pele da gente. É possível que tenha algum papel.
também, né? Com esse tanto de refletor de J aí, você tá de protetor solar? Com certeza. 70. Com certeza, ainda com base. E é protetor solar com base ainda. Não, eu sou muito cuidadosa, Camila mesmo sabe. Eu acordo, eu lavo meu rosto, protetor solar. Eu tô dentro de casa, eu não vou sair pra lugar nenhum. Eu passo protetor solar o dia todo, porque eu acho que qualquer luz vai fazer alguma coisa que eu não vou gostar do meu rosto. Vai terminar com a carinha de bebê daqui a 30 anos. Meu filho, esse é o meu segredo. Ai, Deus. Esse é o meu segredo. Reaplica, e essa história, reaplica, tem que aplicar 3. Eu sou homem, esse negócio de reaplicar é um problema. Mas reaplica-se quantas vezes a gente tem esse fator de proteção nos filtros solares, vamos dizer, mais comuns encontrados no mercado. Então, o ideal é a gente reaplicar a cada 2 ou 3 horas. Nem sempre o ideal é o possível, né? Jota, vai ficar velho mesmo. Mas o que acontece? Quando a gente está em ambiente fechado, né, não está na exposição direta, a gente provavelmente não vai ter uma degradação completa desses filtros que foram aplicados na pele. Então a gente pode flexibilizar um pouquinho e reaplicar menos vezes, por exemplo, tentar reaplicar na hora do almoço, tá? Mas se está na exposição solar direta, tem que reaplicar a cada 2 ou 3 horas, ou então se molhar, se suar muito e perceber que derreteu tudo, aí tem que reaplicar antes. Mas é uma etapa importante, sim, porque esses filtros vão saindo, inclusive, além deles irem perdendo eficácia, eles começam com essa eficácia aqui, vão sendo degradados, isso vai decaindo. Além disso, a gente passa a mão no rosto, coloca a máscara, tira a máscara e vai removendo o protetor ao longo do dia. É esse negócio de colocar máscara, tira máscara. Quando você passa o protetor com base, você sente isso. Você vê o quanto você vai perdendo do protetor solar. Então, o quanto é importante você estar repondo o protetor solar. Então, o protetor solar são 80%, né? Os outros 20%, o que é que a gente pode fazer para ajudar o protetor solar? Então, temos muitas coisas. Primeiro, alimentação saudável. A gente tem que entender que a pele não é só o que está do lado de fora, né? Então, a gente, quando tem uma alimentação saudável e balanceada, rica em proteínas, minerais, enfim, uma coisa realmente completa, a gente vai ter uma qualidade de pele melhor, isso vai se refletir na pele, na saúde da pele. Aí a gente pode pensar também em cuidar dos tópicos que pode usar em casa, como os retinóides, que são substâncias que a gente usa muito na dermatologia, cremes como retinóides, que tem uma ação na pele, vamos dizer assim, de melhorar a textura da pele, consegue fazer algum estímulo de colágeno, consegue... Mas o que é retinóide? Os retinóides são substâncias da família da vitamina A, tá? A gente tem o retinol, que é a vitamina A, e tem seus derivados, que tem retinaldeído, ácido retinóico, que são substâncias de uso tópico, que geralmente a gente tem em cremes, alguns são medicamentos, que aí só compra com receita médica, e que conseguem fazer uma mudança na pele da pessoa. Um paciente, por exemplo, que já tenha um fotodano, então uma alteração na pele causada pela exposição solar muito importante, o uso dos retinóides consegue até reverter alguma coisa desse fotodano. Não vai deixar essa pessoa jovem com a pele lisa sem nenhuma mancha, mas consegue ter alguma melhora, alguma atuação nessas células para a gente ter uma compactação de algumas camadas da pele, que elas, com isso a pele, quando a gente olha do lado de fora, vê ela mais lisa, então fica mais brilhante, com a superfície mais lisa, e isso dá uma aparência de uma pele mais jovem. Então isso é uma outra coisa. E além disso, que eu acho que é a vertente atual da dermatologia, é o manejo do envelhecimento. A gente tem um planejamento para manejar o envelhecimento através de procedimentos minimamente invasivos, que aí a gente tende a começar cada vez mais cedo, pensando exatamente na prevenção, não deixar o dano se instalar. Planejar o envelhecimento, né? Exatamente. Que aí a gente parte para a toxina botulínica, bioestímulo de colágeno, seja com injetáveis, com tecnologias, preenchimento com ácido hialurônico, quando a pessoa já começou a ter uma perda de volume, perda de gordura, porque uma coisa interessante é que a gente pensa no envelhecimento só como na pele, a superfície. Mas na verdade isso é uma coisa tridimensional, a gente envelhece a pele, os músculos, perde gordura, perde osso. Então a gente, quando fala em manejo de envelhecimento... Cabelo também, cabelo também envelhece. A gente está focada em todas essas camadas para assim a gente ter um processo de envelhecimento mais leve, mais brando.
Entendi. Ó, o Jota tá todo ligado ali, já pensando. Porque o protetor solar ele não usou. E acho que a maioria das pessoas acabam iniciando o uso de protetor solar um pouco mais tarde, né? Sim. Quando adquirir uma consciência, talvez dentro do ambiente social, do nicho que representa. Então, essas pessoas vão precisar correr atrás do prejuízo, né? Então, estamos aí com alguns pontos de correr atrás no prejuízo. Então, e assim, eu vejo muito comum, eu faço Botox, o meu já está inclusive vencendo aqui, e as pessoas às vezes me perguntam, mas por que você faz Botox, você ainda é tão novo, né? Por que você está fazendo Botox? E a pergunta talvez seja essa, existe uma idade para começar alguns tipos de intervenção? Algumas pessoas que têm mais idade e que não têm contração muscular, não são muito expressivas ou não têm muita força e fazem as expressões e não marcam a pele. Então não tem tanto sentido uma pessoa dessa fazer. A minha mãe ela tem mais de 60 anos e a testa dela não precisa de Botox. Pois é, e ao mesmo tempo algumas pessoas com seus 20 anos já fazem isso e já tem um caderno aqui, né, várias linhas, um papel pautado. Faz isso aqui, marca muito. Então, se um paciente desse, muito jovem, já marca, é o que a gente chama de rugas dinâmicas, já tem muitas rugas dinâmicas, isso sinaliza pra gente que aquela pele, ao longo dos anos, sendo marcada sempre no mesmo lugar, vai ficar com rugas fixas, que são muito mais difíceis de serem tratadas, de serem manejadas. Então, esse é um paciente que muito cedo vai ter indicação de fazer, claro, se isso incomoda aquela pessoa, que a gente ainda entra nessa questão. Se a pessoa tem as linhas de expressão, mas não se incomoda, não tem por que fazer, né? Tem que ser uma coisa que incomode a pessoa, né? E aí, em relação ao bioestímulo de colágeno, que são procedimentos que têm como objetivo aumentar a produção de colágeno da pele, que a partir dos 20 anos a gente vai perdendo 1% ao ano, então a perda supera o que a gente consegue produzir, e aí a gente começa a pensar... Já vão mais de 30% aí. Então, 30 já foi. Eu tava fazendo ela falar, eu já tava aqui, 70% eu tenho. Olha, 20 que o protetor não vai, mais 30 que já se foram, 50% de prejuízo para correr atrás. E aí, se isso preocupa a pessoa, se a paciente tem esse pensamento de quero me prevenir, quero envelhecer bem, então o ideal é começar ali entre os 20 e 30 anos, já ter um planejamento no sentido de estimular a produção de colágeno do corpo para a gente dar uma ajuda aí nesse processo natural de perda que a gente tem. Outra coisa que eu acho que perguntam muito porque eu sou cobaia de muitas coisas, eu adoro. Então, as pessoas me perguntam muito, e eu acho que isso é uma dúvida também masculina, e eu acho que do universo feminino, apesar das mulheres serem muito mais resistentes à dor do que o homem. Mas a pergunta esses procedimentos doem? Qual é a percepção do seu público em geral? Dor é muito relativa, é muito individual a percepção da dor. Então tem gente que não sente nada. Tem gente que eu digo, olha, vai sentir aqui um desconforto, a pessoa, sentir não. E tem gente que sente muito desconforto, que tem que parar, a gente tem que colocar mais anestésico, tem que tomar um analgésico, tomar uma taça de espumante para relaxar. Então é muito individual. E além disso, ainda tem aquela pessoa que tem pavor de agulha, né? Quem tem tudo isso, ainda tem o pavor da... Não precisa nem colocar agulha, a pessoa já tá aqui, ó. A pessoa já tá aqui sofrendo, que essa sou eu, isso eu posso falar porque essa sou eu. Você não, você já é o perfil de pessoa que não tá nem aí pra agulha. Eu acho, né? Tá vendo? Nem liga. Eu vendo a agulha em outra pessoa, eu já tô aqui, ó. Não deveria, né? Eu já tô aqui. A pessoa tem pavor de agulha. Mas eu tenho pavor de agulha. Mas, tipo, tudo tem um porquê, né? Em algum momento da minha vida, eu precisei muito e aí eu acho que me deixou traumatizada. Mas você não tem medo, isso eu já tinha percebido, mas eu tenho um pavor. Eu já penso, se eu for fazer... tem como dar um negócio pra dormir? Pra apagar assim. Que a pessoa acorda linda? Tem como fazer isso? É uma pílula de
São doses diárias, então não dá pra morrer acordar ali, né? Eu queria. Tomar um negócio, faz aí. Acordou, tô ótima. Tô feito aqui, ó. Adorei o resultado. Tem uma outra coisa assim, que é aquele barulhinho. Eu acho que talvez, eu, pelo menos como homem, percebi isso, talvez se chamasse mais atenção quando vai colocando o aparelho, faz um barulhinho como se estivesse fritando. Eu fiquei assim, opa, eu gosto de churrasco, será que tá fritando meu churrasco? O quê? É nitração microfocada. Nitração macro e microfocada, porque ele aquece, é uma tecnologia que aquece estruturas da pele, do subcutâneo, gordura, a 75 graus. E aí ele se aquece a 75 graus, faz pequenas queimaduras dentro da pele. Para o corpo cicatrizar isso, no processo de cicatrização produz colágeno, tem retração, a pele fica mais firme. E aí a pessoa escuta realmente um barulhinho, um chiadinho. Algumas áreas podem doer. Eu já tô sofrendo aqui sem mas tem área que não dói. Tem área que dói, tem área que não dói. Geralmente proeminência óssea é uma área mais sensível e a gente sente mais desconforto. E tem paciente que faz isso e não sente absolutamente nada do começo ao fim. Então é o que eu digo, a percepção da dor é muito individual. Então tava fritando realmente os meus bifinhos. Eu tô com umas áreas aqui que dá pra fazer um bom churrasco, né? Não, minha bochecha. Num laser de CO2, por exemplo, ele vai fazer queimadura, ele faz colunas de dano térmico da superfície até dentro da pele. Era isso que eu ia perguntar, porque o laser de CO2 ficou muito popular, assim, porque saiu as famosas fazendo uma facilidade, não sei o quê, e ela mostra só lá na hora, né? Como fica a cara toda vermelha, e depois a pele linda, parece uma porcela, ela não mostra o intervalo, que o intervalo é que é um negócio. Eu fico perguntando, como é que a pessoa trabalha? Não tem que se afastar uns dias. O CO2 porque fica parecendo um peixe descamando, uma cobra. Ele faz uma crosta realmente no rosto. Então ele faz o dano térmico desde o lado de fora até dentro. A gente sente mesmo um cheirinho de queimado. E ele é o mais potente, no caso. É relativo. Tudo depende em relação aos lasers. Hoje existem N tipos de lasers. Isso vai depender de como aquilo foi programado, de que energia foi programada. Então não dá para dizer que tem um mais potente que o outro. Dá para dizer assim, tem que comparar como cada tratamento foi feito. Entendi. Daria para fazer eu acho que também outra pergunta, daria para fazer uma mini receita por faixa etária ou cada cliente tem um espectro de produtos para utilizar na sua rotina? Individualidade. Tá, posso ir? É porque, assim, eu tô no meio da entrevista, a Jota olha pra mim com a câmera na mão e atrapalha. Maravilha, fica registrado nos autos o quanto eu gosto de Jota. Então, dá pra fazer, assim, um script. Com os 20 anos eu começo com isso, aos 30 eu vou adicionar mais isso, aos 40 eu vou adicionar mais aquilo. Ou realmente vai ser um programa individual para cada pele, para cada pessoa? Sempre a prescrição, tanto do que o paciente vai usar em casa, quanto dos procedimentos, é individualizada, porque às vezes uma pessoa de 20 anos tem já um envelhecimento tal que vai precisar fazer o que uma outra pessoa de 40 anos precisa, né? Então, o ideal é que seja sempre individualizado, mas já pra gente pensar em algumas coisas assim, por exemplo, entre os 20 e 30 anos, protetor solar sempre é a base de todo cuidado. Geralmente é uma pele que tem uma necessidade de hidratação, mas uma hidratação mais leve, produtos com textura de sérum, às vezes uma vitamina C, que é um antioxidante, vai aumentar. Até uma pele oleosa, Camila, tem que ser hidratada? É interessante que hidrate, é interessante, mas assim, preferir um produto de textura bem leve, que não fique pesado na pele, né, para não ficar aquela coisa desconfortável, muito oleosa. E aí quando a pele vai ficando mais madura, a gente tende a ter uma pele que vai ficando mais seca, então a gente vai precisar de hidratantes com texturas mais pesadas. Aí a gente provavelmente vai precisar associar também ácidos em concentrações mais altas. Geralmente a pele vai ficando mais tolerante, o fotodano vai evoluindo, então a gente precisa também aumentar a concentração dos ácidos, pensando em atuar melhor no fotodano que já foi mais avançado. E em relação às intervenções, normalmente ali entre os 20 e 30 anos a gente foca muito no que a gente chama em dermatologia de beautification, que é deixar a pessoa mais bonita.
que é toxina botulínica para as primeiras rugas dinâmicas, começar a pensar no estímulo de colágeno, e às vezes essa faixa etária, entre 20 e 30, é um público que procura muito aumentar o lábio, que já é uma paciente jovem, que está tudo no lugar, mas ela quer se tornar mais bonita, se sentir mais bonita. Então, preenchimento labial, às vezes preenchimento de olheira, esses pequenos detalhes. Quando a gente vai passando dos 30, então, entre 30 e 40, a gente já começa em algumas pessoas a ter uma perda de volume. Então começou a perder gordura da bochecha, por exemplo. Então a gente já começou a perder osso, tem gente que nessa faixa etária já começa a perder sustentação óssea, e a gente começa já a focar em fazer essa sustentação óssea, por exemplo, em tentar repor os compartimentos de gordura. Aí a gente já parte para preencher, mas a gente segue fazendo o que fazia na década anterior, e assim, a cada passo só vai acrescentando, acrescentar mais coisas, porque o envelhecimento é contínuo, é inexorável. Todo dia a gente acorda um dia mais velho. Então não existe nada que vá parar o tempo. E uma dúvida que eu fiquei na minha cabeça é o fio. Como é que se chama ele, aquele fio que coloca, e quando precisa colocar? Existem fios, vários tipos de fio. A gente tem fios de sustentação, que geralmente a substância deles, eles são feitos de ácido polialilático, que é uma substância absorvível. A gente coloca o fio lá, eles têm uns conezinhos que ancoram na pele, a gente traciona, puxa, prende, para eles sustentar. Tipo, a bochecha está caída, e aí esse paciente está com a bochecha caída porque está um pouquinho flácida, a pele desceu, a gente coloca o fio de sustentação para puxar essa região. E a gente tem fios de estímulo de colágeno, que são fios de polidioxanona, a substância de que eles são feitos. Que a gente coloca, por exemplo, numa área em que a gente tem uma flacidez, que a flacidez surge como resultado da perda de colágeno. Por exemplo, pálpebra inferior, que é a pele mais fina do corpo, é a primeira que vai apresentar flacidez. Aí a gente vai e coloca esses fios lá nessa região para o corpo absorver os fios, e nesse processo de absorção produzir colágeno e deixar essa região mais dura. Aí pode usar aqui, na papada, onde imaginar, dá para colocar esses fios de estímulo de colágeno. Aí existem esses dois tipos. Entendi. Aí, tá vendo aí? Mas fim da papada. A Jota tá interessada aí. Não, mas é fio mesmo assim que bota? São fios. Ele vem uma agulha, a gente entra na pele, quando sai a agulha, o fio ficou lá dentro, a agulha saiu. Entendi. E tem um que a agulha entra, sai, amarra, traciona. Pensar, sabe? É uma tracionada. Tem um que traciona, é o fio de tração, a gente traciona e sutura. aqui, minha filha. Não, porque eu pensei que eu jurava que botava botox, alguma coisa assim. Sei lá, qualquer outra coisa, menos um fio realmente. É tipo uma linha de sutura de dar ponta. Ah, entendi, mas ele absorve pelo organismo? O corpo absorve, destrói ele, absorve e produz colágeno no lugar. Entendi. Menos traumatizante, então. Aí, tá vendo aí? Nos primeiros dias a pessoa toca e sente ele. Já percebi que a doutora Camila ganhou mais um cliente aí. Amanhã, Jota está de protetor solar. Todo. E já sorri planejando. É importante, Não, ainda tem um adendo. Quando a pessoa coloca esse fio, fica roxo, né? Tem uma boa chance. Tem uma boa chance. Fica parecendo que a pessoa tomou um morro. Que eu acho importante a gente falar isso. A gente usa geralmente fio em áreas de muita vascularização. Pálpebra inferior é ricamente vascularizado. Exato, muito vasinho. E aí quando a gente vai furando, tem uma grande chance de lesionar um vasinho desse, sangrar e ficar roxo. Existem fios que são canulados, que uma cânula é uma agulha que tem a ponta arredondada, ela não fura. Então a gente faz um furinho só para a entrada e vai com esse fio canulado. Mas ainda assim tem o risco de ficar roxo. Mas depois passa. Poucos dias. É só... É o preço da beleza. É o que eu ia falar. Acabou de dizer. É o preço da beleza. É o pequeno efeito colateral do comprimido. Gente, pensando que vai ficar lindo? Não, né? Claro, tem ônus e bônus, com certeza, como tudo na vida. E, então, voltando a essa questão aí já que tá citando a questão dos fios, quando tá fritando ali, os aparelhos de tecnologia estão fritando ali, eles estão puxando, tracionando também. Também, porque a gente faz todos esses tratamentos, os que fazem aquecimento, por exemplo, a gente faz as linhas a gente chama de pontos de coagulação, os pontinhos onde fritou. A gente faz isso em vetores,
em associação com ligamentos, estruturas de sustentação da face. No caso do ultrassom, a gente acompanha o ligamento cigomático, por exemplo. A gente tem uma estrutura de sustentação do rosto que acompanha a moldura aqui lateral do rosto, que é o sistema músculo-aponeurótico superficial. A gente aquece essa estrutura fazendo vetores verticais para quando essa retração de tecido começar a acontecer, tanto imediata pelo calor como tardia pelo processo de estímulo de colágeno, a gente ter o efeito de lifting das estruturas faciais, por causa dos vetores. Quando a gente faz com os injetáveis, por exemplo, bioestimuladores injetáveis, a gente injeta essas substâncias também criando vetores para, no processo de produção de colágeno, essas fibras de colágeno que forem criadas, tracionarem o rosto e subir tudo. Então quer dizer que eu vou ficar com o rosto mais fininho e mais durinho. Sim. Acompanhe os radiologandos aí, a transformação. Meu sonho é estar igual o Silvio Santos, 90 anos se apresentando. E a minha lapela um pouquinho maior e eu... Tá no caminho, já tem o Camila pra cuidar disso. Você tem mais alguma pergunta desse radiologando também? Não. Então. Rapaz, eu tenho. Olha, tá vendo aí? Esse é um tópico interessante pra homens também. Com certeza. Tem muito preconceito. Tem homem que acha que não se cuida. Que não precisa. Que é homem. Como é que tá sendo, você tá vendo que os homens estão se cuidando mais, está tendo mais busca. Então eles chegam lá com algum preconceito, depois eles vêm inclinados, como é? Eu acho que a busca pelos homens tem aumentado. Eu vejo isso em relação ao consultório, tipo, 5 anos atrás e hoje. Hoje eu tenho mais pacientes homens e buscando procedimentos. E a maioria, assim, ouviu a esposa ou a namorada que fez e gostou. E aí eles vão acompanhando e vão vendo que aquilo é uma coisa interessante e que os homens podem fazer. E aí vão começando... vão se aventurando, vou fazer uma coisinha, e vão um passo de cada vez. Eu acho que é uma busca cada vez maior por parte dos homens, e principalmente os homens mais jovens também. Eu acho que tem menos preconceito. Isso Sim. É muito positivo. Com certeza isso aconteceu comigo. Eu fui, me consultei com Camila, e aí o meu namorado viu e falei... Entrega, você tá passando escondido. Não. Aí ele viu, aí ele... tem isso, é? Eu também quero. Pode marcar pra mim, que eu quero me consultar com ela. Aí, vai terminar aí o Silvio Santos e Jota como Lombardi, toda arrumada. Ai, que maravilha. Doutora Camila, quer deixar alguma mensagem, já que a gente começou falando sobre pílula de beleza e a gente já tá vendo aí que os comprimidos são vários. Quer deixar uma mensagem ao público em geral que pensa nas soluções de uma forma muito rápida, que querem soluções muito práticas para ontem? O que é que você diria para esse público que é um pouco mais imediatista e que vai estar velho também, naturalmente, daqui a 20, 30 anos? O principal recado, isso eu digo para os meus pacientes, a gente tem que ter planejamento no processo de envelhecimento. A gente não vai ter um milagre que em uma única sessão, em um único momento, resolva todas as queixas do paciente e transforme a pessoa num bebê, numa criança. Não existe isso. A gente precisa de dedicação, a gente precisa de planejamento e tempo. Então, com isso tudo e com o uso regular do protetor solar, que eu digo sempre, nada faz sentido se a pessoa não usa protetor solar. Com essa combinação, a gente vai sim conseguir fazer um manejo do envelhecimento e o paciente vai conseguir se manter assim, fiel ao que ele é, não vai virar uma outra pessoa. A gente vai ter aquele processo de rejuvenescimento com resultados naturais. Tá? Então, não acreditem em propostas milagrosas que vão numa única intervenção. Que não existe. Não existe. Lembrar sempre que o processo de envelhecimento, ele é tridimensional, não é só a pele, então a gente não vai conseguir com uma única ferramenta resolver tudo, já que a gente está envolvendo diversas estruturas da face. Maravilha. Obrigado, doutora Camila, especialmente por me deixar mais bonito a cada dia. Obrigado, Tâmara, mais uma vez radiologando. Obrigado, Jota, que vai estar vendo que vai ser um novo candidato aí às pílulas da beleza. E vamos todos juntos radiologando. Vocês escolhem os próximos temas, mandem para nós.
Tâmara está construindo um novo material que é surpresa ainda, produto desses radiologandos, e vocês vão estar publicando. Muito obrigado a todos, um forte abraço. Obrigado. Obrigada, gente.